Essa é a disposição das cavidades ventriculares dentro do encéfalo. Então vocês notam aqui os ventrículos laterais, próximos um do outro, na linha média na parte mais superior, e eles vão em direção aos lobos temporais. Então eles se dividem nas suas porções mais laterais. Os ventrículos laterais se dividem numa porção anterior no corpo, numa porção occipital, numa porção temporal e nessa região aqui chamada de átrio, que é a comunicação desses outros prolongamentos. Na região do diencéfalo nós temos o terceiro ventrículo e comunicando o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo nós temos o aqueduto cerebral. Então, vocês sabem que o aqueduto está dentro do mesencéfalo, então essa região aqui está dentro do mesencéfalo. Esse é um corte axial no teto do ventrículo lateral. Notem que foi retirado, portanto, o corpo caloso, que forma o teto dos ventrículos laterais, e a parte superior do lobo temporal, para mostrar o trajeto dos ventrículos em direção ao lobo temporal. Notem que aqui não houve essa ressecção, mas aqui houve o ventrículo lateral indo em direção ao lobo temporal. Aqui no assoalho do ventrículo lateral, no lobo temporal, nós temos essa estrutura aqui chamada hipocampo. Por isso que esse giro aqui é denominado giro parahipocampal, porque ele está relacionado ao hipocampo, estrutura relacionada à nossa memória. Na parede lateral do ventrículo lateral, vocês notam esse núcleo aqui chamado de núcleo caudado. Ele também acompanha esse trajeto do ventrículo lateral. Isso daqui é o plexo coroide, no assoalho dos ventrículos laterais, indo em direção também ao corno lateral ou corno temporal do ventrículo lateral. Parte anterior e parte posterior, joelho e esplênio do corpo caloso. Notem que aqui também há o fórnice, em continuação com a estrutura do hipocampo e as fímbrias do hipocampo, nós temos essa estrutura denominada fórnice. E aqui na linha média, separando o corpo e a parte anterior do ventrículo lateral, nós temos o septo pelúcido, que pode ter uma cavidade no seu interior denominada cavum de septo pelúcido. Então aqui nós temos os ventrículos laterais, essa fenda é o terceiro ventrículo, e aqui novamente nós temos a parte posterior dos ventrículos laterais. É um corte axial pegando tanto os ventrículos laterais quanto o terceiro ventrículo. E esse é o plexo coroide dos ventrículos laterais. Septo pelúcido, separando os ventrículos laterais, suas paredes mediais. Na parede lateral dos ventrículos nós temos o núcleo caudado. E nas paredes laterais, na maior parte da parede lateral do terceiro ventrículo, nós temos essa estrutura diencefálica denominada tálamo. O diencéfalo ele é formado por estruturas denominadas tálamo, subtálamo, hipotálamo e epitálamo. E alguns autores também reconhecem o metatálamo. Essas estruturas formam o diencéfalo. Essa estrutura é denominada cápsula interna. É uma das principais estruturas de comunicação entre formações subcorticais com estruturas corticais, ou seja, com córtex cerebral. É como se fosse uma compactação dessa substância branca, se compactando aqui na cápsula interna para fazer projeções de informação, tanto aferentes quanto eferentes. Nós temos na intimidade do nosso cérebro estruturas conhecidas como núcleos da base, que são estruturas com grande agrupamento de corpos neuronais com funções bem específicas, geralmente relacionadas à motricidade. Nós temos o núcleo caudado, que já foi citado para vocês. Nós temos também esses núcleos aqui chamados de núcleos lentiformes, formados pelo putamen, globo pálido lateral e globo pálido medial. Notem que a cápsula interna nessa região é dividida em perna anterior, perna posterior e joelho. A perna anterior da cápsula interna está entre o núcleo caudado e o núcleo lentiforme, e a perna posterior entre o tálamo e os núcleos lentiformes. Mais lateralmente nós temos esse outro grupamento de substância cinzenta,
denominada de claustrum. Então, assim como está descrito no livro de vocês, uma punção que venha desde a ínsula, do córtex da ínsula até o terceiro ventrículo, ela atravessa o córtex da ínsula, essa estrutura de substância branca chamada de cápsula extrema, depois o claustrum, depois essa estrutura de substância branca chamada de cápsula externa, núcleos lentiformes, cápsula interna e tálamo. Novamente, mostrando para vocês aqui o corpo caloso, que forma o teto da maior parte dos ventrículos laterais, o teto de parte do átrio, do corpo e da porção anterior, o septo pelúcido, formando as paredes mediais dos ventrículos laterais. E aqui nós temos a cavidade do terceiro ventrículo, a cavidade do diencéfalo. Novamente, o diencéfalo é formado pelo tálamo, que aqui vocês só veem uma parte dele, o hipotálamo, o subtálamo, que não tem projeção para a cavidade ventricular, ele é profundo, tem uma outra figura que eu vou mostrar para vocês, o epitálamo, que é essa região posterior do terceiro ventrículo, e o metatálamo. O metatálamo é formado pelos corpos geniculados lateral e medial, que fazem parte da via óptica e via auditiva. Dentro do terceiro ventrículo, na sua parede lateral, nós temos esse sulco, chamado de sulco hipotalâmico, que separa o tálamo do hipotálamo. Nós temos a aderência intertalâmica, nós temos a tela coroide, na parte superior do terceiro ventrículo, e na parede anterior do terceiro ventrículo nós temos a comissura anterior, a comissura porque liga informações de um hemisfério ao outro, a lâmina terminal, e no assoalho do terceiro ventrículo nós temos esse recesso, chamado de recesso quiasmático, ou recesso óptico, que está relacionado aqui ao quiasma óptico, recesso supraóptico e quiasma óptico. O quiasma óptico é uma estrutura hipotalâmica, vocês estão vendo aqui o hipotálamo. Nós temos o recesso infundibular relacionado ao infundíbulo hipofisário, também estrutura hipotalâmica. Nós temos essa região chamada de tuber cinério e os corpos mamilares. Então essas estruturas hipotalâmicas formam o assoalho do terceiro ventrículo. Posteriormente nós temos o epitálamo, formado pela glândula pineal, produtora de melatonina, que tem várias funções como regulação do ciclo circadiano, controle glicêmico, antioxidante e diversas outras. Nós temos a comissura posterior, comissura anterior, comissura posterior e uma outra comissura chamada comissura das abênulas. Comissura das abênulas e comissura posterior. Certo? É como se elas fossem a região de implante da glândula pineal. Comissura das abênulas ligam núcleos abenulares que têm funções superiores bem específicas. E comissura posterior também interliga dois hemisférios encefálicos. Então, esses são núcleos, o hipotálamo é uma importante estrutura de coordenação da nossa homeostase e de diversas outras funções básicas, regulação de ciclo sono e vigília, reação do nosso organismo à sede, ao calor, ao frio, controle hormonal. Então, o hipotálamo é muito rico em funções. Vocês aprendem isso em neurofisiologia. E aqui, com maiores detalhes, a região do assoalho do terceiro ventrículo. Parede lateral, tálamo, sulco hipotalâmico, hipotálamo, parede posterior, comissura posterior, glândula pineal e comissura das abênulas. Essa região aqui é a região posterior do diencéfalo. Essas duas protuberâncias aqui do tálamo são conhecidas como pulvinares do tálamo. Pulvinar do tálamo. Aqui é o trígono das abênulas, justamente aonde há os núcleos abenulares. E essa daqui é a cavidade do terceiro ventrículo. Percebam o núcleo caudado acompanhando todo o trajeto dos ventrículos laterais. O metatálamo é formado pelos corpos geniculados medial e lateral. Esses corpos geniculados medial e lateral estão relacionados às vias auditiva e visual. Percebam aqui as estruturas posteriores do tronco encefálico, já estudados em outras aulas. E essa figura é para mostrar para vocês esse outro núcleo, chamado de núcleo subtalâmico,
Esse corte aí não é um corte axial, é um corte coronal, mas as estruturas são as mesmas. Ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Na parede lateral do terceiro ventrículo nós temos o tálamo, aderência intertalâmica, essa região mais inferior aqui já começa o hipotálamo, e sem relação com as paredes ventriculares nós temos o núcleo subtalâmico. Isso aqui é a cápsula interna, núcleos lentiformes, núcleo caudado na parede lateral do ventrículo lateral, septo pelúcido e fórnice. Percebam a formação hipocampal no assoalho dos cornos temporais dos ventrículos laterais. Então isso aqui também é ventrículo lateral. É a continuação do ventrículo lateral dentro dos lobos temporais.